Olá pessoal do canal Paraíba no Passado, estamos iniciando mais um vídeo para o canal e hoje estamos aqui no município de Rio Tinto, onde vamos estar mostrando esse belo casarão para vocês, que fica aqui na comunidade de Piabuçu. Esse casarão ele leva o mesmo nome, né? Ele fez parte de um engenho denominado também Piabuçu, aqui próximo a Namanguape. E esse casarão, cheio de histórias que se encontra em ruínas, é o que a gente vai trazer com detalhes para vocês hoje. Então a gente vai estar mostrando tanto esse casarão, como também a capela do século XIX, que fica bem aqui ao lado das ruínas. E de acordo com alguns registros históricos, esse casarão foi construído ainda no século XVII por um português chamado Amaro Coelho. Essas informações eu peguei com moradores aqui da região e também com o escritor João, que nos deu várias informações desse local. Nós estamos diante de uma construção muito antiga, datada de 1617. Essa construção aqui, ela foi feita pelo Amaro Coelho, uma pessoa que veio diretamente de Portugal para cá e fez essa construção que hoje se encontra nesse estado de ruína. Esse casarão aqui, ele pertencia ao engenho Piabuçu. O dono do engenho, como todo dono de engenho, todo senhor de engenho morava em uma casa imponente, aqui também era do mesmo jeito. A gente tem essa casa que abrigava a família do senhor de engenho e os seus agregados. Era aqui onde eles viviam. A gente vai iniciar aqui das varandas desse sobrado, que na verdade foram construídas somente no século XIX. No início, esse casarão não tinha essas varandas ao redor dele, né? Era só mesmo o sobrado, como era comum as construções da época. E aqui ainda permanecem os parapeitos e também alguns azulejos portugueses que permanecem aqui intactos no local. Vejam só. Nessa parte aqui do parapeito a gente consegue ainda visualizar a parte de madeira que permanece aqui no local. Então, ao longo aqui do casarão, eu irei estar contando a história de alguns dos proprietários desse local e mostrar com detalhes. Já em uma pré-visualização aqui, a gente encontrou algumas faianças, que é bem comum encontrar nesses locais, como essas daqui do século XIX, que eu venho mostrando nos vídeos do canal. O piso de toda a varanda aqui do casarão é em lajota, e toda essa parte feita já no século XIX, como eu falei anteriormente. Então vamos seguindo para a parte interna para a gente conhecer e também contar um pouco da história desse casarão. Aqui nós estamos diante de onde ficava uns abacaxis de bronze ali. E aqui na eira, né, na beira da construção aqui, existiam uns abacaxis muito lindos, que eles eram de bronze, mas a gente, na inocência de criança, a gente dizia que era de ouro e ficava olhando ele aqui, né? A beleza, ficava admirando essa beleza desses abacaxis. E hoje, depois, eu não tenho ideia de como ele saiu daqui. A gente sabe que isso aqui também pertenceu à Companhia de Tecido Rio Tinto. E depois que foi desapropriado, eles levaram muitas coisas que existia por aqui. Então, provavelmente, não é uma coisa que a gente pode afirmar, eles também tenham levado os abacaxis que existia aqui na época. Essa parte aqui da fachada provavelmente era a porta principal do acesso ao casarão. Então a gente vai ter acesso à parte interna a partir daqui. Hoje, infelizmente, ele encontra-se totalmente em ruína. Infelizmente, né? Mais um patrimônio histórico nessa situação que é comum encontrarmos aqui no nosso estado. E os detalhes dos azulejos a gente encontra em todo o rodapé do casarão. Provavelmente isso aqui seria a sala principal. Existia aqui um assoalho que fazia parte do piso da parte de cima do sobrado.
Esses detalhes aqui já nos remete ao século XIX, que foi feito justamente na época em que esse casarão pertenceu à família Lundrig, que era uma família que existiu aqui no século XIX, ainda permanece algumas pessoas da família, mas assim, o século XIX foi quando eles possuíam fábricas aqui em Rio Tinto, né? Então esse casarão também chegou a pertencer à família Lundrig. Aqui a gente tem uma antessala com janelas, as paredes, como vocês estão vendo, bem largas. E nessa direção aqui fica o rio Camaratuba, bem nessa direção. Do outro lado do rio existiu também o engenho Camaratuba, que é um engenho também do século XVII. Hoje não preserva-se nenhum prédio do antigo engenho, somente vestígios, né, resquícios do que foi o engenho. Aqui, provavelmente seria uma antessala, como era de costume, e tem um quartinho aqui de pequenas dimensões. Com também uma grande janela. E já fazia um tempo que eu tinha pretensão de vir filmar aqui, nessa comunidade, para a gente poder visualizar como eram esses casarões, né? Já que a gente tem tão poucos sobrados ainda de pé na zona rural do nosso estado. Eu achei a arquitetura desse casarão bem parecida com o casarão que existiu no engenho Itapuá, o qual a gente tem ainda imagens, eu vou deixar na edição do vídeo. E existiu mais um cômodo com as mesmas características. Nessa parte aqui a gente consegue ainda visualizar uma janela que foi preservada ainda no local. Vejam só. Uma das únicas janelas que está preservada aqui ainda no local de origem. São poucos dados históricos que encontramos dessa edificação e de seus proprietários, mas, segundo algumas informações, ele foi construído pelo Amaro Coelho ainda no século XVII. Com alguns estudos que fiz a partir de algumas informações que eu encontrei na internet, eu encontrei um outro proprietário desse casarão que também se chamava Amaro José Coelho, mas já no século XIX, que era reconhecido como tenente-coronel da Guarda Nacional e cavaleiro da Ordem da Rosa. E esse título ele recebeu de Dom Pedro II na ocasião da visita aqui em Mamanguape, né, que fica bem próximo. Foi citado nos relatórios do Parlamento Brasileiro como um agente político liberal. Na família houve pelo sogro a provável primeira carta de alforria gratuita da Paraíba. E ele mesmo também concedeu alforrias gratuitamente. Da mesma forma, os primeiros registros desse tipo na Paraíba, construiu ainda a cadeia pública de Mamanguape, e há relatos de família que ele foi filho, ou filho dele, com o mesmo nome, transmitiu a posse da terra de Piabuçu aos Lundrigues, por motivos de saúde, da esposa que estava muito doente e possivelmente com isso teria ajuda para o tratamento. E foi nessa época que esse casarão passou a pertencer à família Lundrig, né? Por isso que a gente vê esses detalhes das tijoleiras nas portadas, que eram as características das construções dessa família que a gente encontra ainda muito no município de Rio Tinto. Aqui existia essa escada que dava acesso à parte de cima do casarão. Hoje só resta mesmo a escada, toda a parte do assoalho não existe mais, só algumas linhas que resistiram ao tempo. Mas na parte de cima existia diversos cômodos, como a gente está vendo aqui. O que me chamou a atenção são esses detalhes aqui nessa janela, que segundo o nosso colaborador, o João, né, que desde já agradeço a ele por toda a ajuda que tem nos dado. Ele nos acompanhou aqui nas filmagens, também deixou diversos relatos aí que a gente vai estar colocando na edição. Teria sido feito já na época em que esse casarão pertenceu à família Lundrig também, que foram colocados esses gradios nessas janelas.
Na parte de cima, infelizmente, não temos como mostrar, não temos mais o acesso e todo o assoalho encontra-se deteriorado. Mas daqui a gente consegue ver ainda detalhes dos quartos, das portas dos quartos da parte superior do casarão. E a gente fica encantado, né, com a riqueza de detalhes e a permanência desse monumento histórico, justamente pela forma que era construído, resistiu ao tempo. Então daqui a gente vai também mostrar a capela, que fazia parte das edificações aqui do engenho Piabuçu. E esses detalhes aqui a gente não pode deixar de mostrar para vocês. Vejam só a alvenaria do casarão, da base do casarão, onde a gente encontra algumas edificações antigas ainda do século XVII, como o Engenho Reis, com esse mesmo material, né, que era feito, que parece pedras de arrecife. Provavelmente são pedras de arrecife. Então toda a base, assim como a parte de cima também, existe essas pedras que eram usadas nas construções da época. E outro detalhe importantíssimo é o piso do casarão, que ainda permanece aqui na maior parte ao longo das ruínas. Vejam só os detalhes. Aqui a gente tem diversos padrões. Esse seria o da sala principal. E logo adiante ali a gente encontra com outras figuras, né, com outras pinturas diferentes, com outros detalhes. Aqui a gente já encontra com detalhes diferentes, com um padrão diferente. Já nesse outro cômodo, o padrão já é nessa cor mais escura. E que era comum na época, né? Cada cômodo teria um padrão de piso diferente. Eu me chamo João Ailton, sou residente aqui da comunidade de Piabuçu e nós estamos aqui diante da Igreja da Sagrada Família, onde nós vamos contar a história desse lugar, né? Vamos voltar ao passado e vamos rever alguns trechos importantes da história dessa comunidade. Nós estamos aqui diante do altar, onde é cultuado a Sagrada Família. E nós temos aqui uma representação da Terra Santa, onde nós temos o relevo de lá, e nós temos também aqui uma parte da geografia, onde nós tínhamos a representação do Rio Jordão, onde Cristo foi batizado. Então, aqui em cima da igreja, da capela, a gente tinha uma caixa d'água, e quando era no dia de missa, quando ia ser celebrado, ela abria a torneira e ficava correndo água por aqui, onde tinha uma pia, aonde a água caía e era juntada. E depois ela retornava para lá. Alguém pegava com alguma vasilha, alguma coisa, e retornava para lá. Então, as pessoas que vinham para cá, não sabia que essa água era de uma caixa d'água, e aí achava aqui que era um milagre, que saía daqui, a água saía do altar, e era bem interessante. E às vezes, né, eu suponho que esse evento da água saindo para as pessoas ficavam até mais interessante do que a missa, né? Mas a gente está diante, né, onde tínhamos aqui representações sagradas, nós tínhamos a Sagrada Família e nós tínhamos também a representação de cada tempo. Por exemplo, o primeiro santo santificado, Santo Estevão. Então, a partir dele, a gente tem a história completa da Sagrada Família. Aí, nós temos aqui a porta que dá acesso à sacristia, aonde era guardado as coisas sagradas, né, da celebração da missa. E também nós temos, como era de costume, os donos de engenho serem sepultados em suas terras. Aqui também não era diferente. A gente tem a sepultura de José Graciano, que foi sepultado aqui, e nós temos também a sepultura da esposa dele,
que foi ela que faleceu primeiro e foi colocado aqui, em respeito. A gente, quando vinha para cá fazer alguma celebração, a gente não pisava nessas lápides que tem aí. A gente ficava por fora e quem viesse celebrar saía por aqui, ó, subia no altar e a gente ficava nas varandas. A celebração, a gente ficava todo mundo lá e não vinha para cá justamente em respeito à família que estava sepultada aqui, que era José Graciano e que era também a sua esposa.